Oi, gente, dando sequência na resolução das questões do capítulo 4. No número 4, pede um programa que armazene 8 números do inventor e imprima todos os números. Ao final, imprima o total de números múltiplos de 6. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a inclusão das bibliotecas, que, como vocês sabem, a nossa função principal mesmo, que vai retornar para a gente um número inteiro. E aqui começa a declaração das nossas variáveis. Então, aqui a gente tem esse vetor do tipo inteiro. É uma variável que vai declarar um vetor de 8 inteiros, como eu disse, né? Esse vai declarar uma variável inteira que vai ser usada nos loops. E esse múltiplos de 6 declara uma variável para contar a quantidade de números múltiplos de 6, inicializada em 0. Então, aqui vai ser a leitura dos números. Então, a gente tem esse print aqui que vai exibir uma mensagem na tela que vai pedir que o usuário ele digite 8 números, como pede o exercício. Esse for, ele vai ser um loop que vai iterar 8 vezes para ver os valores dos usuários. Esse print, ele vai pedir o usuário para digitar um número e ele vai exibir o número da posição que ele vai se encontrar, né? No caso de 1 a 8. Esse scanf, ele vai ler um número que foi digitado pelo usuário e ele vai armazenar ele nessa variável vetor. Logo após aqui, a gente vai ter a impressão dos números. Então, a gente tem esse print, que ele vai exibir uma mensagem indicando os números que foram digitados, como pede o exercício. Esse for, ele vai iterar 8 vezes para imprimir os números que eles foram armazenados no vetor. Esse print, ele vai imprimir cada número que foi armazenado no vetor, seguindo de um espaço. Eu coloquei que fosse espaçadamente. E esse print aqui, ele vai imprimir uma nova linha, que esse barra ao contrário N significa uma nova linha, né? Para ficar mais claro para vocês. Então, aqui a gente tem a contagem dos múltiplos de 6, que é também o que o exercício está pedindo. Então, a gente tem esse for aqui. Esse for, ele vai iterar 8 vezes para verificar se os números armazenados eles são múltiplos de 6. Esse f, ele vai verificar se um número na posição i do vetor ele é múltiplo de 6. Então, aqui a gente tem esse múltiplo de 6 mais. Se o número do múltiplo de 6, ele vai ser incrementado nessa variável. Então, por fim, aqui que é a impressão total dos múltiplos de 6. Então, a gente tem esse print que ele vai imprimir o total de números múltiplos de 6 que foram digitados pelo usuário e encontrados no vetor. Então, vou rodar aqui o código. Então, aqui pede para a gente digitar 8 números inteiros. Então, vou colocar aqui 1, aleatoriamente, tá? Então, aqui fala, os números digitados foram os que eu coloquei, 1, 2, 42, 9, 11, 10, 6 e 5. E fala aqui, ó, que o total de múltiplos de 6 são 3 números.